Marco Aires é artista plástico e é descendente de uma família de artistas. Vamos agora conhecer este convidado. Olá, Marco, muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudia. Muito obrigado. Obrigada por estares connosco hoje. Creio que aqui o Bem-vindo já falou de ti várias vezes. Tu que és artista plástico e tens participado também em grandes eventos de arte. Creio que no Vera Fine Art Festival. Sim. Na primeira edição. Apenas numa formalidade de falar um pouco sobre a arte. Foi a única coisa que na altura decidi fazer. Mas é um prazer ter-te aqui connosco hoje e conhecer também o teu trabalho. Tu que nasceste em Moçambique e que há pouco dizíamos também descendente de grandes artistas, de artistas plásticos portugueses. É o caso do Frederico Aires, que Sim. Era para ti? É o meu bisavô. Era o meu bisavô. Frederico Aires pertencia, portanto, era discípulo de Carlos Reis, pertencia ao Grupo Silva Porto, juntamente com o Falcão Treioso, Alves Cardoso, António Saúde e o João Reis, que era e o Carlos Reis, evidente, que era o filho do... O João Reis era o filho do Carlos Reis. Uhum. Eles que eram naturalistas. Naturalistas, segunda geração dos naturalistas em Portugal. Uhum. Mas também tiveste um tio-avô... E o meu tio-avô, que era filho do Frederico Aires, também pintor, mas de outra vertente completamente diferente, era expressionista. Andava lá no grupo do Artur Boal e a Maluda, e eu, portanto, desde pequeno, com estes dois artistas em casa, como devem entender, é uma grande influência para mim ter a parte naturalista e a parte expressionista, a influenciar-me desde pequeno, não é? 8 anos tinhas tu nessa 8 anos foi quando eu comecei a minha primeira tela a óleo e decidi, como não tinha mais nenhum artista para me educar nesse sentido, comecei a observar os quadros do meu bisavô, que maioritariamente, cerca de 95% dos trabalhos que estão lá em casa são do meu bisavô. A minha vertente foi toda para a paisagem. E as cores, portanto, todas as cores da África, neste caso de Moçambique, foram preenchendo ao longo destes anos todos. Acredito, o pôr do sol, aqueles amarelos. O pôr do sol, o nascer do sol, aqueles verdes, os prateados, muito bom mesmo. Mas depois seguiste também essa vocação e uma formação nesta área das artes plásticas. Sim, desde pequeno que queria ser pintor, esse era um facto. Agora, não foi fácil, evidente, não foi fácil. Estive na Bélgica 2 anos e quando me deparei mais com a cultura artística europeia, decidi realmente é isto que eu quero fazer, é arte. E voltei para Portugal e segui António Rui, em primeiro lugar. Fiz o curso técnico profissional de imagem e meios audiovisuais. Trabalhei na área de cinema, como vocês trabalham aqui, mas evidentemente disse não, eu vou perseguir o meu sonho, que é Belas Artes e a pintura. E ingressei nas Belas Artes em 1995, fiz o curso de Artes Plásticas, Pintura, mas nos 6 anos que lá estive foi uma coisa foi incrível, porque eu praticamente percorri o naturalismo até aos dias de hoje, as áreas todas, a história toda, né? E sempre que eu criava entre aspas, produzia algo novo, o professor dizia que era um déjà vu. E eu ficava um bocado incomodado, porque para mim aquilo era novo. E então, quando terminei as Belas Artes, que foi também no último ano, em geral, para todos os alunos isso aconteceu, houve uma certa ansiedade e uma certa depressão, porque iríamos terminar o curso e não saberíamos bem quem é que éramos como artistas. E eu então decidi pôr-me a ler sobre a genética, coisas novas da matemática, e saiu um projeto que ainda hoje continuo com esse projeto, que é o projeto Genoma Artístico. Sendo que esse projeto é baseado nas 4 bases do ADN, são simples, são 4 telas que se encaixam todas umas nas outras, e não falando de formas matemáticas, porque as pessoas cansam-se com isso, se imaginarmos as pessoas como telas, aquilo não é nada mais do que as pessoas interagirem entre si.
É um ponto de vista. Por exemplo, se a Cláudia tiver um número 9 neste sentido, no seu sentido, e disser que é um número 9, para mim é um número 6. E em vez de andarmos aqui em conflitos, eternos conflitos, teremos que trocar de posições. E assim acontece nas minhas células. Mas é muito mais do que isso. E nós vamos tentar perceber, mas a verdade é que há esse diálogo, no fundo. As telas são seres assim, que vivem emoções, que têm estas sensações que os seres humanos têm. Sim, sem dúvida. As telas, quando eu as pinto, tento fazer sempre uma troca, uma impressão fidedigna, como se fossem verdades absolutas. Portanto, eu não estou a falar com a Cláudia, não estou a dizer mentiras. E a Cláudia também não fará o mesmo. Se eu fizer o que é melhor para mim e para o resto do grupo, também a Cláudia fará o mesmo. E assim entra o tal matemático do John Nash, que fala precisamente nisso. Nobel da Economia. Do Nobel de 1996. Em que eu usei a teoria dele exatamente nas minhas telas. Porque quando nós conjugávamos duas telas, se há uma posição que diz eu estou aqui e não me posso mexer, e há outra que está aqui e diz que também não se pode mexer, isto vai dar um interno conflito. Portanto, a fórmula é impossível. Isto é típico Adam Smith, cada um por si e o resto que se dane. Mas o John Nash diz que cada membro do grupo deverá fazer o que é melhor para si e para o resto do grupo. Logo, tem que haver uma partilha. Se esta tela partilhar estas duas linhas e esta também, ao fim de 3 ciclos, mas isso já é muito complicado de entender, vai haver uma chamada máxima hermética, um equilíbrio, em que tudo o que está em cima é o mesmo que está em baixo, mas também tudo o que está à esquerda é o mesmo que está à direita. E nesse sentido temos 4 telas que se encaixam todas na horizontal e na vertical. Não parece, mas 4 telas dão 96 hipóteses de conjugação. Uau. Dependendo se é de uma forma abstrata ou de uma forma figurativa. Porque eu depois é que estabeleço as regras. Ora bem, à primeira vista, olha-se o figurativo, provavelmente. Sim, neste caso, a sequência de Teixeira de Pascoais é figurativa, nota-se ali a presença da figura do Teixeira de Pascoais, mas a dada altura, elas rodando, vão se transformar em telas completamente abstratas. Pegando no meu bisavô e no meu tio, temos aqui a parte naturalista, que é a representação do figurativo, e a parte abstrata do expressionismo, em que ela se vai mexendo e vai dar uma parte abstrata. Não é? Eles continuam presentes no seu trabalho. Continuam bastante presentes. E, aliás, este trabalho faz parte do Equilíbrio, como disse, que é o trabalho que é o nome do trabalho que tem estado a apresentar ao longo do ano. De 2017 e ainda há esta possibilidade de chegar a outras galerias, outros espaços culturais. Sim. A questão da temática tem sido um pouco controvérsia porque estas obras, como são dinâmicas e têm formas de conjugar e de composições completamente diferentes, podem ser expostas numa exposição completamente diferente. Há pessoas que dizem esta obra é nova e eu digo não é, está disposta de uma forma diferente. E vemos então E portanto, sempre que eu faço uma nova exposição, eu dou-lhes uma temática que tem a ver com o meu interior, como é que eu me sinto. E esta última exposição, este ano que passou, eu chamo-lhe o Equilíbrio porque finalmente eu estava com a mente arrumada e, portanto, agora era verso para a luz e para o equilíbrio. Por isso é que tem a ver exatamente com isso. Mas ainda assim, em termos do traço, não sei se poderei chamar, houve uma evolução, houve uma procura de tratar vários temas. Vimos ali figuras de o Teixeira Pascoais, que é um gênio da literatura, mas também há o retrato de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, o Picasso, o Gandhi. Portanto, eu não tenho muito tempo para fazer isso, porque um dos meus grandes projetos será fazer, evidentemente, isto a nível mundial, se fosse fazendo várias exposições, sempre que houvesse uma paragem, imagino que agora
era convidado para fazer uma exposição em Itália, em Roma especificamente, e então eu teria que estudar um pouco a cultura da zona, de Roma, ver quais eram as personagens literárias ou mesmo artistas, pessoas que tenham sido influentes na sociedade e retratá-las. Mas retratá-las, eu posso inserir 4 pessoas numa obra só e depois rodá-las, em que numa posição temos uma determinada pessoa, noutra posição temos outra e por aí fora. E os seus conteúdos exteriores terão sempre a ver com a cultura, ligadas a essas pessoas. Elementos. E não é fácil, porque é muita coisa. No caso do nosso Portugal, tenho agora em mente trabalhar a parte das descobertas e a parte da República também, e também a nível nacional, começando do Norte, dos Trás, daí os últimos trabalhos individuais, esses são individuais, não são sequências que se encaixam, ligados ao coração, os Corações de Viana e os Galos de Barcelos. Eu sei que nós todos temos uma identidade, mas eu gostaria de representar essa identidade toda em sequências. E tendo em conta que as sequências se encaixam todas umas nas outras, se eu colocar várias sequências do mesmo tamanho ao longo de 10 anos, eu tenho um mapa de sequências. Uau. Uma coisa gigantesca. E que se encaixam todas umas nas outras. Vocês não sabem, mas eu farei para que isso aconteça, não é? Uau! Já nos conta um pouco mais, e ainda temos mais imagens para ver também deste trabalho. Acredito que está a gostar bastante do nosso Silver Saga e dos seus temas. Daqui a pouco há mais, não perca. Voltamos à conversa com o Marco Aires, o Marco que nos tem estado aqui a falar um pouco deste trabalho que acaba por ser, creio, pioneiro. Estas inúmeras possibilidades que as suas telas apresentam ao público, eu acho que é sempre dar mais à nossa interpretação também, não é? Não é só ir à galeria, ver o que lá está, mas é continuar a refletir sobre o trabalho ao longo dos tempos. Sim. Deixe-me só dizer que tem sido muito importante e benéfico, no sentido de constatar que as pessoas que adquirem as minhas obras telefonam de vez em quando porque mudam de casa ou mudaram simplesmente as paredes e dizem isto é fantástico porque nós podemos pôr ou na horizontal ou na vertical, ou 2 em cima ou 2 em baixo. Às vezes há discussões entre o casal porque uma quer de uma forma, outra quer de outra e é realmente muito bom porque há uma interação, a obra deixa de ser estática e há uma interação com os intervenientes, com o público. Há pouco dizia que há 96 possibilidades, conjugações entre estas 4 telas. Sim, depende. Se for completamente abstratas, eu tenho um conjunto de 40 telas que se encaixam todas umas nas outras e são completamente abstratas, cujas entradas dá exatamente 96 cada 4 telas. Neste caso, eu fiz propositadamente que houvesse 4 conjugações apenas. Porquê? Porque os cantos, se representarem apenas uma imagem, eu posso ter 4 imagens completamente distintas e conjugá-las entre si. Isto sim é uma regra que eu estipulei. É evidente que depois as composições e as conjugações já não vai dar as tais 96. Pela cor, pelo traço, não é? Sim, os cantos de cada um. E depois há uma coisa muito importante que acontece aqui em 2013, já comecei aliás foi um pouco antes, de 2011, com o Fernando Pessoa, foi a primeira sequência que eu constatei isso. E porque me foi dada de forma gratuita, porque convenceram-me, me pediram para fazer uma tela, uma sequência ligada ao Fernando Pessoa. E eu nunca tinha feito com uma personagem, e então resolvi inserir o Fernando Pessoa no centro. E, de facto, em termos de pintura, há o poder do centro. O que eu constatava nas telas anteriores é que essas conjugações eram monótonas, porque o próprio ser em si, quando está a comunicar com a outra pessoa,
acaba por criar estratégias sempre iguais, não é? Não há ali uma mudança forte, como por exemplo nesta aqui. Nós vemos o todo, há muita dinâmica, mas depois quando elas rodam há o fator de surpresa, porque não estava à espera que isto acontecesse. Aqui nas outras, quando se vira... hélices a girarem? Sim, isto são pedaços portanto, pedaços do carro, é uma porta da ponte de 25 de Abril, são de facto coisas ligadas aos carros e à ponte, que era para simbolizar o ruído. Quando eu me inspirei, só ouvia os barulhos dos carros e as linhas, e portanto saiu esta obra. E como é que é no seu ateliê, ao começar uma obra destas dinâmicas? O trabalho que antecede no início era, imagino, o caos completo. O caos, a crença de que consegue fazer exatamente uma coisa encaixar-se na outra, e todas as outras pessoas, professores e amigos, dizerem que era impossível. E eu acreditar que era possível, porque isto não tem nada de que saber, isto são simetrias, mas para eu chegar à simetria, eu fui por um processo natural. E esse processo natural consiste apenas de não pode haver algo igual à outra. Se uma linha vem na horizontal, noutra posição tem que vir na diagonal e noutra tem que vir enviosada, percebe? E é assim que esta motivação, esta minha própria motivação, apela também para os seres serem completamente diferentes todos os dias. Que o meu rito hoje, o meu ritual hoje, não seja igual ao de ontem. Eu posso tomar o pequeno almoço, o almoço, o jantar, sempre no mesmo restaurante, mas que haja algo diferente. Ou mudarmos mesmo de comida, ou mudarmos mesmo de restaurante. E isto apela também para a sensibilidade nas outras pessoas. Um simples Dia dos Namorados, como foi agora recentemente, fazermos algo diferente. Não é todos os anos oferecermos umas flores, ou sempre as mesmas flores, mas apelar para fazer sempre algo diferente. Mas isso com a preocupação da evolução, de mudar, de Exatamente. Conhecer-se ainda mais. Exato. Conhecer-me a mim e conhecer os outros. Porque tenho tido... Porque as pessoas depois também fazem determinados apelos. Tive um caso de há muitos anos de uma encomenda, de uma sequência em que a pessoa pediu-me para fazer uma obra sobre o Salvador Dalí, mas também gostava muito do Andy Warhol, e disse, eu não estou indeciso entre um ou o outro. E eu disse, eu faço os dois, só se conjugam de formas diferentes. E assim saiu. Portanto, isto realmente dá aso já a que a pessoa seja, a própria pessoa que encomenda, neste caso, seja criativa. Mas e agora, depois deste trabalho, o que é que se segue? Eu sei que já teve também a oportunidade de estar na Casa de Angola. Sim, tive há pouco tempo com uma exposição na Casa de Angola, levei algumas sequências que conjuguei de forma diferente. E eu tive, como sabe, esta situação do mercado a nível nacional foi um bocado abaixo. As feiras deixaram de existir, praticamente, as galerias foram fechando e tive que tomar determinadas atitudes, porque antigamente já estava um bocado lançado para o estrangeiro e penso retornar agora novamente para o estrangeiro, que o mercado parece que está ligeiramente melhor, e tenho de facto, gostava de ir para a minha terra. E esta sequência representa exatamente as sequências, pedaços da minha terra. Mas ainda esse Lourenço Marques? Lourenço Maputo. Maputo hoje, sim. E realmente gostava porque eu vim de lá com 2 anos, gostava de voltar e ver a pintura do meu bisavô ao vivo, da Catedral de Maputo, e ver o que é que aquilo em mim mexe. Uma coisa é ver imagens, outra coisa é estar lá presente e trabalhar nesse sentido.
Mas tenho de facto um projeto, que não sei se já referi há bocado, que é o projeto de Genoma Artístico. Esse projeto não passa só por aqui pelas pequenas composições e conjugações, mas sim por um mapa grande. É quase como se eu tivesse que ir para um outro planeta, outro universo completamente distinto. O que é que eu levaria? Eu levaria esse mapa completo, que seriam, sei lá, 30 avanços tecnológicos. 30 anos de conjugações de obras que se conjugam todas entre si, mas que colocadas lá um mapa muito grande, em que revelava algo que ninguém estava à espera, que era uma essência do todo. E eu já pensei qual seria a imagem do todo e só me vem a cabala, que trabalho muito na cabala. A árvore da vida, né? E os princípios da criação. Lá dentro estaria tudo: astrologia, numerologia, ciência, matemática, tudo o que quiser chamar da essência do todo estava lá. Mas aí não há o Criador. Não há o Criador, nós somos apenas o reflexo e à sua semelhança, não é? Mas estamos muito longe disso. Muito obrigada, Marco, por estar connosco e por nos dar a conhecer este trabalho tão magnífico. Teremos muito gosto um dia de lhe ver a pintar ao vivo. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, muito sucesso e até breve. Obrigado. Obrigada. Fazemos agora uma breve pausa na emissão, mas regressamos já a seguir. Até já.